Muito boa tarde, estamos de volta Mundial Podcast, chegando aqui nesta segunda-feira para te fazer companhia, para trazer um super bate-papo aqui na Vibe Mundial. E quando eu falo super, é super mesmo, viu? Porque a gente vai falar de medicina, vamos falar de saúde integral e várias vertentes de especialização. Vai ser muito bacana, porque hoje eu estou recebendo aqui Dr. Ricardo Balsimelli. Bem-vindo! Obrigado. Um prazer te receber. Obrigadão pelo convite. Imagina, você é muito bem-vindo aqui à Vibe Mundial. Tem muita informação para trazer, tem um currículo extenso, já vou falar aqui, né, fazer um resumo rápido, né, do teu trabalho. É um jovem médico, né, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde fica a nossa antena da Vibe Mundial. Tem residência em acupuntura pela Unifesp, especialização pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Ele se aprofundou em abordagens integrativas de saúde, por isso que ele está aqui hoje. Tem pós-graduação em clínica médica ayurvédica e em prática ortomolecular. Tem formação internacional que inclui estágios em medicina tibetana e ayurvédica. Tem bastante coisa para a gente conversar, né? Essas duas últimas que eu falei na Índia. Além dessa atuação médica, preparem-se. Dr. Ricardo é instrutor de meditação mindfulness. Vamos falar bastante sobre isso. Tem cursos online, tem treinamentos corporativos, tem um trabalho. Ele coloca meditação, né? Coloca o mindfulness em especial, que é uma meditação para o grande público, não é? Sim. Dentro do nosso dia a dia, né, doutor Ricardo? É isso, porque tá precisando, né? A gente saiu de uma pandemia de um vírus e, na sequência, entraram duas guerras e questões econômicas. Então, muitas pessoas estão passando por questões de saúde mental e emocional. Isso é verdade, né? A gente só fala da pandemia, mas olha quantas coisas surgiram depois, né? Sim. E que afetam todos nós. Até bate o coração mais forte, né? Uma mistura de medo, uma mistura de empatia, não é? Acho que são várias emoções que vão surgindo ao mesmo tempo quando a gente fala de tudo isso. E você, ouvinte Vibe Mundial, também pode nos acompanhar pelo YouTube. Além dos 95,7 FM, estamos ao vivo aqui no nosso estúdio Vibecast, aqui no primeiro andar, nas dependências da Vibe Mundial, onde acontece toda a nossa programação. Temos agora também um estúdio. Tá indo para quase um ano, viu? Esse estúdio Vibecast incrível, que é onde eu faço o nosso Mundial Podcast às segundas-feiras, e de terça a sexta a gente mantém aí um programa que é da Vibe Mundial, que é o Mundial e Você, que vai ao ar todos, né? Todos os dias, não. De terça a sexta, às 16h30, que foi onde você veio falar do livro, né? Do livro, deixa eu pegar aqui o nome. Qual que é o nome do livro? Ayurveda, Guia Prático para o Equilíbrio e a Cura Natural, de Susan Weisborn. É assim que fala? Sim. Provavelmente, editora Mantra. Editora Mantra? Eu bati o olho, sempre pensava na nossa outra editora Madras. Dona Lucy passou aqui, um abraço para ela, nossa diretora-presidente. Doutor Ricardo, sem perder tempo, a medicina integrativa te transformou? Como que você passou, né, desse jovem estudante de medicina lá em Jundiaí, onde a gente manda um abraço para todos, para trabalhar com essa medicina integrativa? Conta um pouquinho dessa história. Qual foi o que te chamou a atenção? Então, na verdade, eu já entrei na faculdade de medicina com uma visão um pouco mais integrativa. Eu era aluno do Daniel Atala. Estamos em casa. Desde os 15 anos de idade, eu estudava tarô, numerologia, astrologia, fazia vários estudos antes da faculdade de medicina. Olha! Era um dos mais jovens lá das turmas dele, e quando entrei na faculdade de medicina eu achava a mente humana, o cérebro, uma coisa super interessante, cheia de mistérios, né? Como que a gente só usa nem 10% do cérebro, todas aquelas questões que a gente ouvia, né? Lá no começo dos anos 2000, né, 2010, e aí entrei na faculdade de medicina em 2006, já tendo essa visão. E no segundo ano da faculdade, eu tive contato com a medicina tradicional chinesa, porque tinha uma pós-graduação lá na minha faculdade. Um professor meu de bioestatística falou, vai ter uma aula de medicina chinesa que tem uma visão diferente da medicina que vocês estão aprendendo aqui na faculdade. Corre para lá. Quem tiver interesse, eu que já tinha toda essa visão de elementos e estudos, né, dentro da visão
integrativa, astrológica, fui lá e me apaixonei. Então, meu caminho começou na medicina tradicional chinesa. Fui estudando do 2º até o 6º ano da faculdade. Comecei a fazer estágios já na Unifesp durante a faculdade e aí na residência entrei, né, na residência de medicina chinesa. O meu último estágio da residência foi um estágio lá no Mentsekan, um hospital de medicina tibetana do Dalai Lama, em Dharamsala, na Índia. Olha que demais! E lá eu conheci o Ayurveda, porque a medicina tibetana é uma mistura da medicina chinesa com o Ayurveda. Então aí eu comecei a estudar medicina indiana, voltei para a Índia mais 2 vezes e finalizando essa formação, falei, nossa, tive uma visão profunda de medicina oriental e agora quero buscar um pouco mais dentro dessa visão integrativa ocidental. Aí eu estudei ortomolecular, fiz uma formação de bioquímica médica e com todo esse repertório, né, atendendo os pacientes, eu via que você pode dar suplementação, fazer terapias, acupuntura, ventosa, mas se a pessoa não muda a mente dela, se ela continua interpretando os estímulos que chegam a ela de forma que não é muito adequada e saudável, ela continuava entrando em processos de adoecimento. Aí eu fui estudar Mindfulness, que na medicinas orientais sempre se fala da importância da saúde mental. Elas têm uma visão toda holística, então o que acontece na mente vai impactar o corpo e o que acontece no corpo impacta a mente. Só que eu queria uma abordagem mais ocidental, porque dentro das práticas orientais sempre tem muitos termos orientais ou tem questões místicas e religiosas e muitas vezes tem pessoas que têm algum bloqueio com isso. Aí eu fui estudar uma linha que é laica, que é o Mindfulness. O Mindfulness toda pessoa consegue praticar, porque todos os termos, todo o conhecimento é ocidental e com isso não tem nenhuma carga mística religiosa, todo mundo consegue acessar. Começou do caminho contrário, né? Então, achei exatamente. maravilhoso isso. Quer dizer, enquanto você estudava medicina, você estudou também as medicinas orientais. Sim. Não é? Muito bacana isso. E falando do Mindfulness, eu já ia falar no segundo bloco, mas já vou falar agora. Mas falando do Mindfulness, com essa linguagem mais ocidental, nós realmente conseguimos mais adeptos, né, a respeito, ou só os interessados mesmo na meditação mais tradicional? Ou tem várias formas de meditação, né? Várias formas. A questão é que o Mindfulness consegue acessar todas as pessoas. Tem pessoas que têm um interesse já pelo yoga, por questões, né, mais espirituais, religiosas, místicas. E tem pessoas que, assim, chegam, né, até mim porque o psiquiatra indicou, porque alguém indicou, falando assim, olha, eu preciso melhorar minha saúde mental, mas não me venha com nada de mantras, nem visualizações, nem de divindades, eu quero algo prático para o dia a dia. E aí Mindfulness se encaixa perfeitamente. E qual que é a prática do dia a dia do Mindfulness? A prática é estar atento ao presente momento com uma atitude de muita abertura para qualquer coisa que aconteça. Porque geralmente a gente tem desejo pelo que a gente gosta e aversão pelo que a gente não gosta. E a gente tem essa atitude de forma muito intensa e a gente se esquece de abrir para a vida. De realmente aceitar o que está do jeito que está. Não que esteja bom e a gente tem que resignar e não fazer nada para mudar, mas primeiro a gente aceita o que está, do jeito que está. Mindfulness traz esse convite para abertura para o presente momento, do jeito que está, com muita aceitação, de forma a diminuir os julgamentos, críticas, comparações que são muito comuns da nossa mente trazer. Então é estar aqui com toda a abertura e soltando um pouco desses nossos impulsos de querer o que a gente gosta e afastar o que a gente não gosta. Isso é muito comum, né? Porque, e isso adoece? Sim. Grande parte da ansiedade, do estresse, alguns processos depressivos são reflexos dessa mente que deseja muito ou tem muita aversão e não consegue lidar com o que está neste momento. Então, eu consigo, por exemplo, aqui, a gente está numa entrevista, de repente dá um intervalinho, eu consigo entrar na minha atenção plena? Com certeza. Você consegue práticas curtas, de 1 minuto, 3 minutos, você já consegue cultivar esse estado de consciência. Estado de consciência. É um estado da consciência. É estar consigo mesmo, né, entendendo o que está acontecendo nesse momento. Exatamente.
da melhor forma possível. Exato. Mindfulness é esse convite para você começar a cultivar. Então, é como cultivar um jardim. Show. Você vai jogar ali uma sementinha, vai regar, vai começar a ver um brotinho. E aos poucos você vai desenvolvendo. É uma habilidade. Assim como você aprender um instrumento musical, aprender um novo esporte, tudo demanda um pouco de tempo, de dedicação, e isso vai se desenvolvendo. E Mindfulness, o desfecho é saúde mental. Simples assim. E eu posso praticar o Mindfulness num momento onde eu estou praticando um hobby, por exemplo, eu estou fazendo, sei lá, jardinagem, uma pintura, eu estou totalmente concentrada nessa atividade. É terapêutico. Com certeza. Principalmente se você tiver essa abertura e não ficar naquele perfeccionismo de será que eu vou acertar? Será que os outros vão gostar? Será que... Esse movimento da mente de julgar, analisar, comparar, criticar, é que a gente com Mindfulness observa, mas vai tentando deixar ele um pouquinho de lado. Aceita que ele existe, mas você cria um distanciamento desse aspecto da mente. Uhum. E vai focalizando com o que está, do jeito que está. Do jeito que está, aceitando, né? A forma como está. A pessoa, ela está em tratamento, ela está praticando o Mindfulness, de repente ela consegue ampliar, né? E praticar outras formas de meditação, mais longas, talvez, sim ou não importa. No momento em que ela está com ela e tem consciência do que está acontecendo com o corpo dela e com o ambiente externo, mas isso não está a afetando, isso também traz sensações diferentes para esse corpo? Com certeza. Quando a pessoa está nesse estado de atenção plena, no presente momento, com essa abertura, geralmente surge uma sensação de bem-estar. Ou principalmente uma consciência, um discernimento muito grande de como a própria mente dela está e de como o corpo dela está. Então, por exemplo, essa percepção da ansiedade, você consegue discernir melhor. Por que eu estou ansiosa? É uma expectativa de um trabalho que está acontecendo, dos filhos, uma insegurança no relacionamento. Você consegue discriminar e discernir melhor os fatores que estão te causando instabilidade emocional, agitação. E com isso você consegue uma habilidade maior de autorregulação. Então, a psicoterapia é essencial para você conseguir resultados em saúde mental, mas o Mindfulness é a prática de saúde mental do Oriente. As práticas meditativas, se você for ver, não existe a psicoterapia no Oriente. E o que aconteceu é isso, eles buscavam essa capacidade de se auto-observar e se autorregular emocionalmente. Começa pela respiração? Um bom começo é a respiração, as sensações do corpo, os sons do ambiente. Você vai usando âncoras meditativas, lugares onde você vai direcionar a sua atenção, buscar sustentar com essas atitudes, e mesmo quando vem as distrações, os pensamentos, a sua atenção vai para essa outra coisa, você toma consciência e gentilmente traz de volta. Então, essa movimentação é quase como um exercício físico, só que na mente. Isso vai desenvolvendo mais resiliência emocional, porque quando surge alguma adversidade, alguma situação que é mais desafiadora, você não fica dentro do furacão, você consegue criar um espaço entre esse movimentação mental, emocional, e você se regula melhor emocionalmente. E esse regular também te tira dos julgamentos, das culpas, das críticas. Exatamente. Maravilhoso. Então, eu posso dizer que nós temos não mais um tripé, mas 4 elementos importantes para uma rotina saudável. Não é? Você falou do músculo, né? Então, atividade física. Sim. E qual o papel da alimentação nisso tudo? A alimentação também colabora com a regulação, né? Desse estado emocional, onde eu também vou ficar mais presente? Sim. A alimentação gera um impacto muito grande na microbiota intestinal, nessas bactérias, fungos, vírus que moram no nosso trato digestivo. Tá. E hoje os estudos da medicina moderna já comprovam que a depressão, o estresse, a ansiedade tem uma relação muito grande
com a alteração dessas bactérias no nosso intestino e isso gerando uma doença que chama disbiose intestinal. Então, quando essas bactérias mudam, porque a nossa alimentação não está adequada, quando tem muitos alimentos processados, industrializados, corantes, esses aditivos, ele vai alterar essa microbiota intestinal e que vai gerar um aumento da inflamação no cérebro. E essa inflamação no cérebro predispõe quadros de estresse, ansiedade e depressão. É essa conexão, né, intestino e cérebro que faz com que essas doenças surjam. Isso, tem várias vias, hoje. Tanto pela via na corrente sanguínea mesmo, de entrar processos, né, produtos da digestão, que quando chegam no cérebro aumentam os processos inflamatórios, quanto pelo sistema nervoso, que tem um nervo que sai lá do cérebro, vai direto para o trato digestivo, que chama nervo vago. Uhum. E ele não só leva a mensagem do cérebro para o trato digestivo, como do trato digestivo para o cérebro. Então, quando os alimentos não são adequados e tem uma alteração da microbiota, uma inflamação no intestino, essa mensagem chega para o cérebro e gera uma desregulação emocional. Então, muitas vezes, as causas das doenças emocionais e mentais, o cérebro inflama, gente. Ele acabou de falar pra gente. Exato. Não é? E não inflama pouco, né, doutor? Exato. Ele pode gerar um nível de inflamação que vai culminar numa doença psiquiátrica, numa doença neurológica. Então, todo um processo que pode acabar evoluindo. Nos dias de hoje, onde há muitos diagnósticos de doenças de cérebro inflamado, vamos dizer assim, dessa comunicação cérebro e intestino e vice-versa, né? Tem o caminho contrário também. Esse aumento de diagnóstico tem muito a ver também com esse nosso estilo de vida? Com certeza. Principalmente nas grandes cidades? Sim, com certeza. Principalmente com isso, alimentos em que a gente acaba mais desembalando do que descascando. Né? Então, quanto mais alimentos in natura, maior a promoção de saúde. Quanto mais industrializados, mais promoção de doença. E como cuidar dessas duas vias, né? Qual a melhor forma de olhar para o intestino? Temos 2 intestinos, não é? E é o intestino que acaba entregando as toxinas para o nosso corpo? Exatamente. Não é? Como cuidar desses intestinos, e que um deles ocupa a nossa barriga toda, né? E como cuidar desse cérebro? A gente está começando de um lado diferenciado, né? Normalmente a gente está falando também dos outros órgãos vitais que também sofrem com essas inflamações. Então, o que acontece? Dentro do processo de alimentação, tem uma questão da consciência. Geralmente, uma pessoa com maior nível de estresse, de ansiedade, ela vai ter mais compulsão ou ela vai ter menos consciência e vai acabar se alimentando de mais produtos industrializados ou buscando um nível de prazer e satisfação através da alimentação com alimentos que têm mais açúcar, né? Alimentos que muitas vezes têm esses alimentos processados que causam mais inflamação. Então, por vezes, é uma questão mental e emocional que acaba gerando essa escolha de um alimento não adequado. Outra é a escolha e todo o processo desde o desenvolvimento da infância. Como que uma mãe alimentou essa criança? Qual foi o alimento que essa mãe consumiu durante a gestação, durante a amamentação? Tudo isso já influencia. Tem estudos mostrando que pessoas que foram alimentadas com fórmula e não tiveram aleitamento materno têm um risco maior de doenças inflamatórias intestinais. Síndrome de intestino irritável. Então, é um impacto que vem desde a gestação, desde a amamentação, tudo isso vai impactar a criança. Né? Então, todos os condicionamentos, né, alimentares, toda a educação alimentar vai gerar um impacto no trato digestivo, na saúde mental e vice-versa. Normalmente, uma criança, por exemplo, né, você começou a falar da amamentação, a criança alimentada com o leite industrial, o industrializado, automaticamente ela já está criando questões nesse intestino que não são tão naturais, vamos dizer assim. Mesmo criança, é possível já reverter isso, tendo um diagnóstico bem precoce? Sim, tem que... Através da medicina integrativa? Sim. Vendo todo o processo de sintomas digestivos, muitas vezes, da criança. Né? Então,
se a criança tem gases, distensão abdominal, se tem as fezes muito líquidas, muita constipação no intestino muito preso, muitas vezes problemas de pele associados. Tudo isso pode ser avaliado e entender se é de um processo alimentar, se é alguma coisa, algum outro tipo de alergia, né? Então, fazer essa pesquisa é muito importante, porque é ali, se isso não for cuidado na infância, pode-se, né, desenvolver doenças mais graves no futuro. É normal, com o passar dos anos, as doenças virem à tona por causa dessas questões que surgiram na gestação e na infância? Sim, porque no começo, a doença ela começa com um status, por exemplo, de uma inflamação subclínica. Então, não tem muitos sinais e sintomas, são sinais leves. E que muitas vezes leva a criança ou a pessoa vai, né, num médico, num pediatra e tem essa avaliação só sintomática e uma prescrição sintomática. Dor de estômago, né, um antiácido, uma dor de intestino, um antiespasmódico. E aí você vai fazendo a medicação, só que sem tratar a raiz do problema. E aí esse problema vai se agravando. Tem uma causa. Exatamente. E essa causa precisa ser olhada. Quando a gente olha para essas diversas medicinas, a Ayurveda, a ortomolecular, a chinesa, a tibetana, há tratamentos diferenciados quando a gente fala de doenças intestinais, por exemplo? Sim, porque essas medicinas têm um olhar muito mais individualizado. Então, o que acontece? Cada pessoa vai ter um biotipo diferente, hoje o que a medicina moderna tem visto que é uma genética diferente. E aí tem pessoas, por exemplo, que vão degradar leite e laticínios com mais facilidade. Então, leite e laticínios para essa pessoa não vai trazer processos inflamatórios, vai ter uma digestão adequada, uma absorção de nutrientes adequada e não vai ter grandes problemas. Já vão ter pessoas que vão ter dificuldade de digerir laticínios. O laticínio, então, vai causar gases, distensão abdominal, uma mudança dessa microbiota intestinal, então as bactérias boas vão morrendo e as bactérias putrefadoras, fermentadoras aumentam, e isso vai causar processos de adoecimento. Então, antes tinha-se, né, uma pirâmide mostrando que na base são legumes, verduras, no segundo ponto. Então, isso caiu por terra. Caiu? Sim, porque aos poucos tem avaliado que cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Então, de acordo, por exemplo, com a Ayurveda, a gente tem 3 biotipos, então são 3 humores metabólicos que combinados podem gerar 7 biotipos diferentes. E para cada biotipo tem um tipo de alimentação diferente, uma orientação de atividade física diferente, uma orientação de sono diferente. E aí, o que nossa medicina tenta generalizar e mostrar uma orientação que traga saúde para todas as pessoas, a gente vê que não funciona, que na verdade precisa de uma individualização. Cada pessoa vai ter uma necessidade biológica e mental diferente da outra. E esses testes são feitos em consultório? Em consultório. Dentro das medicinas orientais, antes não tinha avaliação genética. Então, era na conversa, no exame clínico, que a gente consegue chegar no diagnóstico e passar a orientação adequadamente. Utilizando a medicina moderna junto, a gente faz testes genéticos e consegue ver. E muitas vezes bate muito. Então, por exemplo, tem um biotipo dentro do Ayurveda que chama Kapha, né? Ele é formado de mais terra e água. Então, é aquela pessoa com uma estrutura maior, retém mais líquidos, ela é mais letárgica, mais devagarzinha, mais tranquila. Essa pessoa dentro do Ayurveda é a que vai ter mais malefício com os laticínios. Essa pessoa com laticínio vai ficar mais pesada, mais inchada, com dores nas articulações. Cortar o laticínio dessa pessoa vai trazer muitos benefícios. Já para pessoas, por exemplo, Pitta, que tem a qualidade do fogo, o laticínio vai trazer benefícios. Então, não tem como, Curioso, né, você pegar um tipo de alimento e falar, esse alimento é tóxico. A gente consegue, hoje em dia, né, com industrializados, corantes, conservantes, falar, bom, esses tipos de alimento não vão ser bons. Mas, principalmente dentro dos alimentos naturais, mesmo os naturais podem trazer prejuízos ou benefícios de acordo com a constituição física de cada pessoa. Esses tipos que você estava falando são os doshas? São os doshas. São os doshas. São quantos? 4? São 3 doshas. 3 doshas. E que aí eles combinados podem formar 7 características, né? 7
constituições diferentes. E conhecendo esse dosha, com uma orientação de como se alimentar, como dormir, como praticar atividade física, até como cuidar da pele, né? Exatamente. Tem uma qualidade de vida, assim, potencializada. Exato. Então, por exemplo, o Kapha, né, que a gente falou que é terra e água. Essa pessoa vai ter uma pele mais oleosa, mas principalmente uma pele mais fria, uma pessoa mais friorenta, porque a terra e a água são frias. Diferente do Pitta, que é uma oleosidade e tem calor. Então, ela inflama mais, então ela vai ter mais acne, ela vai ter mais herpes, ela vai ter processos que ficam mais quente, né, com vermelhidão. Enquanto o Kapha, as lesões de pele são mais frias, são mais esbranquiçadas. Curiosíssimo isso, né? Exato. E quando se fala de saúde feminina e saúde masculina, há diferenciações nos tratamentos? Tem algumas partes que são específicas, né, para a saúde, por exemplo, para a parte do ciclo menstrual. E outras questões que são mais gerais, por exemplo, as orientações de sono, atividade física, alimentação, gerenciamento de estresse, vai ser semelhante. Semelhante. Ou seja, né, os hormônios nas mulheres, né, o ciclo hormonal, ele conta ali na hora de um tratamento. Sim. E é interessantíssimo isso, né? Porque a gente vai verificando que cada área da saúde vai trazendo informações que no final todas se complementam. Exatamente. Não é? Por isso que a medicina integrativa não tem muitas exclusões, porque quanto mais a medicina moderna avança, mais ela está descobrindo que 3, 5 mil anos atrás eles já falavam. Começaram a aceitar, né? Exatamente. A verdade acho que é essa. Porque a medicina chinesa, né, a acupuntura era algo místico, espiritual, e hoje tem uma cadeira no Conselho Federal de Medicina de Acupuntura. A meditação também era algo que não era valorizado, e agora Mindfulness foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, em Harvard. Então, assim, a medicina oriental está entrando dentro da medicina moderna com várias ferramentas e, aos poucos, sendo valorizada como um todo. E aqui no Brasil, você sente que essas áreas da medicina têm se expandido, tem tido abertura também para que as pessoas possam obter não só informação, porque aí a gente nem fala de vibe mundial, né? A gente fala até de outros veículos para ter mais informação e para buscar mais esses tratamentos que são considerados individuais, né? Individualizados, talvez, né? E também naturais. Sim. Por exemplo, no SUS, hoje a gente consegue acesso à acupuntura. Eu fiz a minha formação no Hospital São Paulo, né, que é da Unifesp. Lá tem ambulatório de acupuntura. De meditação. De meditação. No Hospital das Clínicas também. Então, até no SUS já está, né, já existe essas terapias. A prática de meditação também em algumas unidades básicas de saúde. Algumas unidades básicas têm até hortas medicinais com plantas medicinais, por exemplo. Se a pessoa chega com uma queixa de dor de estômago, o médico vai fazer a avaliação e, por vezes, pode prescrever ali do quintal uma espinheira santa, um alecrim, um gengibre, dependendo da queixa e do tipo de dor, né? Do tipo de gastrite que a paciente possa ter. Porque já está lá, né? E já orienta também como utilizar. Há uma diferença muito grande quando a gente usa, por exemplo, um chá verde tirado ali da horta e um chá verde em cápsula? Então, depende de como foi o processamento, né? Então, muitas vezes em cápsula é só a planta ali desidratadinha, né? Um extrato seco padronizado, então muitas vezes sabe-se até quantos % de cada princípio ativo tem dentro da cápsula. Então a potência é muito semelhante. A diferença vai ser no preço, né? Do quintalzinho ali fica bem barato. Total. Dr. Ricardo Balsimelli, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqueles bem rapidinho mesmo, e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast?
É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! Rapidinho, voltamos. Nós estamos nesse estúdio Vibecast com o programa Mundial Podcast. Hoje o meu convidado é o Dr. Ricardo Balsimelli. E, gente, quem estava ouvindo pelo rádio não pegou o telefone, né? Que está aí no nosso vídeo. Informações sobre como participar do Mundial Podcast, código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. Recado dado, vou continuar com a minha entrevista aqui com o Dr. Ricardo, que eu acho que tem algum comentário aqui da Luciana Kimi. Gostaria de saber se tem cura para rinite alérgica com plantas medicinais. Então, a rinite alérgica tem uma causa, tem que investigar a causa. Pode ser alimentar, né? Podem ter alimentos que causam mais rinite, por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade na degradação de histamina. Né? A histamina é aquela substância que os mastócitos, as células, liberam e acabam gerando a vasodilatação, por isso que obstrui o nariz, aumenta o lacrimejamento, aumenta a secreção nasal. Essa histamina ela pode vir de alimentos. Alguns alimentos são muito ricos em histamina. Por exemplo, banana. Olha só, uma coisa que todo mundo acha que é super saudável, natural. Sim, ela é saudável, mas para quem tem uma dificuldade de degradação, por exemplo, da histamina, ela pode aumentar o quadro de rinite. Então, a rinite tem que ser investigada, achar a causa. Se é por causa de histamina, se é por poluentes, né? Tem que investigar caso a caso, mas sim, ela tem cura identificando o fator de causa e a orientação tanto alimentar quanto algumas plantas medicinais. Então, o alcaçuz pode ajudar, o gengibre pode ajudar, né? A boswellia serrata, várias plantas medicinais podem ajudar no quadro da rinite alérgica. Muito bom. Todo alimento tem que ser bem distribuído na nossa semana alimentar, né, doutor? Sim. E identificar esses fatores de qual alimento pode trazer prejuízo ou benefício de acordo com a capacidade digestiva, metabólica de cada pessoa. Cada um é um, já aprendemos isso. Exato. Não é? E quando a gente fala de detox, né? A gente vai começar, vamos limpar esse corpo para poder seguir em frente para um bom tratamento, para reconhecer outras sensações, o que está acontecendo dentro do organismo. Qual a melhor forma de realizar um detox? E qual que é o formato dele? Antes dizia-se que se tomar um suco pela manhã já colaborava com esse detox. Eu não sei se ainda vale isso, se é um bom começo. Né? Pode ser que, por exemplo, o detox pode vir do aumento de substâncias, por exemplo, anti-inflamatórias e antioxidantes. Aí sim, um suco verde pela manhã, em que você coloca couve, gengibre, cúrcuma, uma água de coco, você está oferecendo para o corpo em jejum, que é um momento que ele vai estar aberto para ter muita absorção de nutrientes, alimentos ricos em antioxidantes, né? Anti-inflamatórios, ricos em, por exemplo, antocianinas de substâncias, por exemplo, se você colocar amora, aquelas frutas roxinhas, né, o mirtilo. Então, se você for por esse caminho de processos antioxidantes, anti-inflamatórios, um suco verde pela manhã em jejum pode ajudar. Do ponto de vista do Ayurveda, esse suco verde pela manhã pode ser muito frio e pode não ser muito bem absorvido. No verão pode ser um processo melhor. Agora, no inverno, né, você pode começar com um chá. Tomar um chá pela manhã pode ser já. Né, a pessoa que acorda e geralmente já come um pão com manteiga, um café com açúcar, por vezes um chá. O próprio chá verde pela manhã em jejum pode trazer benefício. Chá verde tem
catequinas, quercetina, várias substâncias que têm uma ação de detoxificação para o corpo. E tem pessoas que vão ter benefícios pela manhã, só tomar água, né, fazer um processo de jejum e só ir para o almoço, né, ao invés de tomar um café da manhã. Então, cada pessoa, de acordo com a sua necessidade, vai ter benefício com uma linha de detox. Ou com alimentos que são ricos, né, em nutrientes antioxidantes, ou chás, ou o próprio jejum. O jejum intermitente, né? Pode ser o uso do jejum intermitente. Tem outros jejuns hoje? Tem o jejum que, né, você vai fazendo um dia sim, 2 não, depende vai depender da constituição de cada pessoa. Uma pessoa acima do peso vai ter benefício com mais dias de jejum, pessoas com menos peso, esse jejum tem que ser mais intercalado. A água é essencial, né? A água é muito importante. E quando falam que tem que tomar pelo menos 600 ml de água pela manhã, isso é ok? Então, aí depende também de como que... Tem pessoas que bebem muita água à noite, até acordam várias vezes para fazer xixi. Essa pessoa de manhã não vai precisar de uma quantidade tão alta. Então, 200 ml pela manhã para essa pessoa já é suficiente. Depende da pessoa. Outras pessoas que se param de tomar líquido por volta de 5, 6 horas da tarde, um volume maior é importante. É importante que no dia você consuma mais ou menos 35 ml de líquido por quilo de peso. Tá. Vamos fazer a conta, né? Faz a Cada conta um com seu ver. peso. Exato, porque uma pessoa de 100 quilos vai demandar de líquido diferente de uma pessoa de 60, né? Totalmente. E aí as pessoas falam, é 2 litros por dia. Depende de cada pessoa. E pela manhã, depende do nível de atividade física, também vai ter que subir um pouco, né? Se a pessoa vai acordar e já fazer atividade física, a hidratação dessa pessoa tem que ser maior. E o tempo, né? Quando está muito seco ou muito úmido, também traz varia. Aí um termômetro do quanto a gente tem que beber de água. Exato. A medicina chinesa fala muito dos órgãos vitais. E esses órgãos vitais têm temperaturas diferentes durante o dia, né? Exatamente. Me fala um pouquinho desses. O fígado acaba sendo um órgão muito, muito olhado, né? Porque ele metaboliza até o açúcar do suco, né? Isso. Então, suco de frutas, eu acho que de mocinho virou vilão? Então, virou porque, na verdade, a nossa sociedade está muito exposta a fatores que aumentam a glicemia. Né? E o suco, querendo ou não, ele não tem fibra. Então, o açúcar cai direto para a corrente sanguínea. Então, os sucos são indicados para pessoas que fazem atividade física de muita intensidade. Então, tomar um suco depois de uma atividade física ajuda a recuperar, né, a glicose e o glicogênio degradados pela atividade física. Mas se a pessoa já tem um hábito mais sedentário, já tem uma alimentação ali de café, almoço, jantar, ela colocar sucos, principalmente entre as refeições, vai gerar um pico glicêmico que pode acabar gerando uma desorganização do metabolismo. Tanto do fígado quanto, na medicina chinesa, do baço e do pâncreas. O baço também? Na medicina chinesa, os dois formam o elemento terra. Baço e pâncreas. Isso. Eles formam o elemento terra que está relacionado com o sabor doce. Tanto que o doce em desequilíbrio vai gerar uma diabetes, que é o desequilíbrio do pâncreas. Tão comum hoje, né? Muito comum. E a resistência insulínica? Ela vem do pâncreas, né? Ela vem a partir desse suco no meio da tarde. Exato. É o pico glicêmico, né? O pico que eu digo é assim, é a bomba de glicose no organismo que faz com que esse pâncreas produza muita insulina. E aí tem esses pontos. Um pâncreas que precisa produzir muita insulina, por quê? Porque o músculo está consumindo pouca glicose. Então, a atividade física é muito importante para o tratamento da resistência à insulina. Então, bastante atividade física para o músculo ficar sedento por glicose e baixar essa glicemia rapidinho no sangue, enquanto a pessoa que é sedentária, a glicemia sobe, esse açúcar vai para onde? Para lugar nenhum. E acontece um processo que chama glicação. A glicação, tanto que se vê muito a hemoglobina glicada. A glicação é o que vai gerar os processos inflamatórios, o depósito, né, de gordura ali nas artérias. Então, o processo de envelhecimento celular está muito relacionado com a glicação. Por isso que alto nível de atividade física e carboidratos complexos ou de baixo índice glicêmico
que a glicose vai sendo absorvida devagarzinho, é muito importante para o tratamento, por exemplo, da resistência à insulina. Que pode virar diabetes. Que pode virar diabetes. E a diabetes, eu posso dizer que ela também tem relação com várias outras doenças no nosso organismo? Sim. Ela tá Coração, por exemplo? Ela aumenta o risco de infarto, de AVC, retinopatia diabética, então aumenta o risco de diminuição da visão. Piora a circulação das extremidades, então começa a dar neuropatia diabética, a pessoa começa a ter formigamento nas extremidades dos pés, das mãos. Pode chegar a dar problemas vasculares que necessitam amputação das extremidades. É um caso sério, né? E muitas vezes as pessoas vão vendo ali oscilando, um dia está baixo, outro dia está mais alto e acha que está tudo ok. E a conta pode chegar a longo prazo. Exatamente. Né? Então, independe da idade que a gente tenha, tem que começar a olhar também. Quando fala em atividade física, qual que você já indica para as pessoas? Olha, não consegue fazer uma atividade física? Põe aí, coloque isto no teu dia a dia. Coloque uma atividade física que dá prazer. Qualquer movimento que dê prazer. Uma atividade que eu indico muito, principalmente mais para mulheres que têm mais essa relação, é com a dança. A dança? Eu falo, vai maravilhoso. Dançar, porque a dança, dentro dessa visão integrativa mais antiga das medicinas orientais, é uma forma até de se relacionar entre as pessoas, melhorar o aspecto social, melhorar a parte emocional, porque a música também traz esse gerenciamento. Algumas práticas que a gente sabia que a dança fazia parte até da prática espiritual. Então, sim, quem gosta de dançar, a primeira que eu falo vai dançar. Vai dançar que é bom. E essas medicinas, você falou da prática espiritual, né? Muitas dessas medicinas acontecem em locais onde a espiritualidade ela é muito ouvida. A Índia, por exemplo, não é? Então, quando a gente começa a associar e prestar atenção na religiosidade local, isso também conta. Sim. Então, alguns hospitais da Índia têm cerimônias espirituais toda noite. Então, tem uma roda com uma fogueira no meio e que você faz oferendas para as divindades. Né? Então, é muito importante. E dentro da medicina indiana também tem muita relação com a astrologia. Então, por vezes, você vai ser orientado a fazer algum trabalho espiritual para algum astro que esteja em desorganização no seu mapa astral. Então, a parte espiritual, ela está muito inserida dentro de algumas práticas orientais. Com a ocidentalização, algumas coisas vêm se perdendo para se adaptar à realidade ocidental. Mas se você vai lá na raiz, lá na fonte, você vai ver que tem uma conexão muito grande com práticas espirituais. Muito legal, né? E se a gente falar de Índia, quantas religiões tem a Índia? Tem religião que nós nunca nem ouvimos falar. Exatamente. Não é verdade? É uma religiosidade muito profunda lá, né? Sim. Tivemos a pandemia, que você comentou no comecinho. Pandemia, guerra, como que fica esse órgão, pulmão, que respira esses poluentes, né? E é a via de entrada de muitas doenças. Como que a gente deve cuidar desse pulmão, que parece que a gente não olha direito para ele, né? Só lembra quando tosse. Exatamente. Então, o pulmão, ele é muito estimulado pela atividade física. Né? Então, a expansão e retração do pulmão, a musculatura que ajuda nessa expansão e retração é trabalhada na atividade física. Sim. A umidade do ar, agora a gente vai começar a entrar num tempo mais seco, né? Então, tentar ajustar a umidade de onde você dorme, de onde você fica, né? Então, colocar ali um paninho molhado, alguma coisa para ajudar na regulação da umidade do ambiente, né? Umidificadores. Uma saidinha de São Paulo de vez em quando é bom, né? Para respirar um arzinho. Né? Então, por exemplo, a praia, você praticamente respira um soro fisiológico ali. Né? Porque é um ar bem úmido, né? Legal ouvir isso. Então, é muito interessante. E o pulmão, na medicina chinesa, tem muita relação com a tristeza. Sim. Então, é muito importante observar as emoções, cuidar principalmente da tristeza, né? Porque a tristeza
Eles dizem que exaure o ti, que tira muita energia do pulmão, e por isso que dá muita fadiga, muito cansaço. Então, o trabalho emocional para deixar o pulmão em equilíbrio é observar, né, todas essas questões de tristeza. E dentro da medicina chinesa também, o pulmão está relacionado com o processo sensitivo, artístico, emocional. Então, assistir filmes que mobilizam emoções, até esses que emocionam mesmo, ajudam bastante a equilibrar a energia dos pulmões. Gostei da dica. Muito bom, né? E o coração? O coração, ele é o imperador dos órgãos. É nele que mora a alma, de acordo com a medicina chinesa, o Ayurveda tibetano. Tanto que quando você fala, porque eu sou, você não bate aqui, você bate aqui. Né? É verdade. Então, eu tinha um professor de neurocirurgia que falava, por que vocês dão valor para o coração se tudo está no cérebro? Para as medicinas orientais, está tudo no coração. Então, na verdade, o coração é esse aspecto que vai trabalhar com a compaixão, com a empatia, com as conexões humanas. Né? Então, quanto mais você trabalhar esse aspecto e buscar uma experiência de paz, tranquilidade. Né? Quanto mais a gente tem desejos, mais você atiça o seu coração. Né? Então, e aqui no peito que nós temos os primeiros sinais, né? Exatamente. Quer seja pela respiração, quer seja pelo batimento cardíaco. Sim. Então, o coração, a medicina chinesa, os taoístas falam, o coração deve se manter vazio. E é tão estranho porque a gente fala, né, no Ocidente que o coração tem que estar cheio de felicidade, cheio daquilo. E eles falam, não, o coração tem que ficar quietinho, vazio, porque as emoções têm que atravessar o coração. Naturalmente. O coração não pode ficar cheio de coisa, porque senão as coisas não passam por ele. Né? As emoções, os sentimentos têm que passar pelo coração. Que lindo isso. Filosófico. Não é? Fiquei imaginando um mar, né? Todas essas informações percorrendo, né? Um rio, talvez. Exatamente. Mas que interessante essa forma de pensar, né? E como todos esses órgãos estão conectados uns com os outros. Sim. Né? E quanto nós dependemos de tudo isso, não é? Quando a gente fala de todas as questões hormonais, né? As disfunções hormonais passam por todos esses órgãos também, porque me dão sensações, me dão sentimentos, me dão reações como fadiga, por exemplo, que me deixa cansada. Sim. Então, para a medicina chinesa, essa parte hormonal está muito relacionada com os rins. Os rins são a bateria energética do nosso corpo. Então, quando a gente vai chegando na menopausa, os chineses já orientam fazer o consumo de alguns alimentos, de alguns chás que ajudam a manter a saúde hormonal equilibrada. Aqui o famoso chá de amora, né? Sim. Lá na China, a Angélica sinensis. Se você for olhar a população de China, Japão, o índice de climatério com ou muitas ondas de calor é muito mais baixa do que aqui, porque lá eles têm um consumo da soja, né, que tem fitoestrógenos. Tem que ver se é uma soja orgânica, de qualidade também. Então, tudo isso é importante porque vai nutrir a saúde dos rins e, com isso, ele vai promover uma saúde hormonal mais equilibrada. Com isso, vai ter uma sustentação do colágeno, né, para a parte estética, da parte muscular. Até a saúde cerebral está muito relacionada, né, com uma sustentação de níveis equilibrados de hormônios. Se os hormônios vão caindo, a gente não vai cuidando, o corpo tende a ir degradando bastante. A automedicação afeta os rins também ou só o fígado? Os dois. Os dois. Depende da via de eliminação. O corpo elimina, né, xenobióticos, essas substâncias que vêm de fora do corpo, ou pelo metabolismo do fígado ou dos rins. E às vezes medicação utilizada por longo tempo requer também... Aí é possível tratar pessoas que tomam um medicamento para doenças crônicas, que acabam não se livrando delas. É possível também, através de uma detoxificação, ir eliminando esses resíduos aos poucos? A gente tem que entender por que ela está com aquela medicação. Tentar organizar um tratamento para aos poucos ir tirando essa medicação, para depois fazer uma detoxificação. Porque ela pode até se curar dessa doença, né? Sim. E se livrar dessa medicação. Sim, a gente falou então da diabetes do tipo 2, principalmente. Essa é totalmente reversível. Muito bem, assim como questões de hipertensão.
Exato. A hipertensão pode ter um componente genético familiar muito forte, que você, com medidas, né, de exercício físico também, alimentação, você consegue equilibrar e muitas vezes diminuir bastante a medicação. Por vezes vai continuar necessitando, mas com doses menores. Aí é a avaliação bem caso a caso. Aí é possível utilizar manipulações através de uma ortomolecular e não ficar tão dependente dos fármacos mais pesados. Algumas medicações vêm até de plantas medicinais, né? Aham. Só que aí elas acabam gerando efeitos colaterais porque elas vêm com um princípio ativo isolado. E cada planta medicinal tem vários princípios ativos que muitas vezes se regulam. Tá. Né? Então, por vezes, a substituição, né, de uma medicação por uma planta medicinal é possível. Maravilhoso. E o programa está quase acabando, estamos nos 5 minutos finais. Para não brigarem comigo, você falou da mulher na menopausa e o homem da andropausa. Existe também um tratamento mais focado? Sim. A gente quase não fala disso, né? O homem, o principal efeito é a queda da testosterona, né? Então, a queda da vitalidade, de massa muscular. E, muitas vezes, o tratamento usando plantas medicinais ajuda a aumentar a libido, vigor, energia, vitalidade. Então, as plantas medicinais podem trazer os benefícios que, com a queda da testosterona, para ela não ser sentidos os efeitos, né, dessa queda. É a testosterona que acaba tendo a queda, né? Na andropausa. Exatamente. É possível reverter. É isso aí. Rapaziada, né? Acho importante. Para a mulher, qual o hormônio que dá a queda? Principalmente estrogênio, mas Estrogênio. Estrogênio, progesterona, testosterona. Aí precisa de um reequilíbrio. Exatamente. E esse reequilíbrio é utilizado também com os bioidênticos? Plantas medicinais e hormônios bioidênticos. Que acaba sendo a melhor opção hoje, né? Com certeza. Mulheres não eram recomendadas a não fazerem reposição hormonal. Isso mudou? Mudou bastante. Hoje os estudos têm mostrado muita segurança da reposição hormonal e é lógico que tem que tomar cuidado com câncer de mama, né? Alguns riscos genéticos e familiares têm que ser observados, né? Ou pessoais, né? Mas a reposição hormonal protege do processo de neurodegeneração, a perda de massa muscular, a perda de massa óssea. Então, a reposição hormonal hoje tem muito mais benefícios do que malefícios. Tem só o cuidado câncer de mama e de endométrio, por isso tem que fazer o equilíbrio entre suplementação de estrogênio e progesterona, para não aumentar muito né, e desequilibrar o outro, que pode aumentar o endométrio e causar, né, um risco maior de câncer de endométrio. Por isso que fazer a prescrição equilibrada dos hormônios é muito interessante. Por isso sempre tem que questionar seu médico. Onde se atende, doutor Ricardo? Atende em São Paulo? Em São Paulo, em Pinheiros, na Avenida Rebouças, e faço atendimentos online também. Ó, que maravilha! Quem quiser te seguir? @dr.ricardobalcimelli. Gente, eu tô vendo aqui que em Pinheiros é pertinho do metrô, viu? Para uma consulta completinha. Não é daquelas bem integrativas mesmo, né? Como antigamente, né? Como antigamente. Tem paciente que ainda chega já mostrando os exames. Eu falo, não, mas não quero ver o exame, quero ver você. Deixa eu conversar primeiro, não é? Exame depois. Exame é papel, né? Nos exames e a gente pode... Eu como paciente, eu posso olhar para o exame e verificar um monte de coisa e... Você, como médico, enxergar totalmente diferente e tirar as psicoses da minha mente. Deixa uma mensagem pra gente, doutor Ricardo. Cuide-se, porque a sua saúde é a sua maior riqueza. Né? Para o Ayurveda, fala-se que a doença é algo que impede o seu progresso, o seu desenvolvimento. Então, geralmente as pessoas que estão aqui na Mundial têm essa busca por autoaperfeiçoamento, desenvolvimento, e a saúde é um passo muito importante para você conseguir se desenvolver. E é isso, né? Vamos buscar cada vez mais saúde nas nossas vidas. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigado, sucesso, adorei o nosso bate-papo, viu? Volte mais vezes. Quem quiser saber o livro que o doutor faz o prefácio, Guia Prático, Ayurveda, Guia Prático para o Equilíbrio e a Cura Natural. Conversamos a respeito dele em uma outra oportunidade, que está gravadinho ali no nosso YouTube. Gente, acabamos? O Doni já fazendo sinal. Donizete,
Obrigada aqui no Estúdio Vibecast. Obrigada, Jean, lá no Estúdio Mundial, Vibe Mundial no ar. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com o Mundial e você às 16h30 e tem Mundial Podcast super legal na próxima semana. Aguardo vocês. Excelente semana. Fiquem bem.